Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tive uma pergunta assim muito legal sobre os marcos do desenvolvimento da fala, e eu queria explicar um pouquinho para vocês o que acontece no campo neurológico da criança para que ele escute e processe e fale. E eu achei legal a pergunta, que me perguntaram, Meg, é até 2 anos, tem que falar, não tem que falar, como é que funciona? Isso aí a gente vai explicar agora, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Eu amei a pergunta, eu quero dizer assim, eu amei a pergunta, muito legal. E o que acontece com o cérebro da criança na questão da fala? A fala é muito por estímulo, e principalmente os estímulos neurológicos. Quando nós conversamos com a criança, lemos uma historinha com a criança, isso vai ajudando esse desenvolvimento. De 0 a 6 meses, temos alguns marcos esperados, como um choro diferenciado, um choro de dor, um choro de fome, um choro de desconforto. Alguns sons guturais, como a, o, e, muito comum, que é uma forma da criança se comunicar. A vocalização em resposta a um adulto, um sorriso social, que são bases de um desenvolvimento de escuta, vínculo e regulação emocional também, sabia? A criança dos 6 aos 12 meses, que é a faixa de um aninho aproximadamente, tem alguns marcos esperados também, que são aquelas sílabas longas, tipo babá, dá. Teve uma vez que meu filho mais velho pegou o telefone e ficava dá. Ele estava conversando com a minha sogra, foi muito engraçado. Uso de gestos, ele sabe apontar, ele sabe dar tchau, ele manda beijo. São coisas muito importantes para a gente poder observar. Que também é parte do quê? Do estímulo, da conversa com o bebê. Às vezes a gente pensa assim, um bebê não entende muita coisa, mas para pra ficar conversando com ele pra você ver. Ele vai te dar alguma resposta muito fofa que você vai ficar apaixonado. Entre 1 e 2 aninhos, acontece também um outro desenvolvimento muito grande na cabecinha do bebê, na parte da sua audição para o desenvolvimento da fala. As primeiras palavras com significado, por exemplo, mama, aba. O Nathan falava aba, eu já entendia que era água. Há uma aplicação rápida de vocabulário, uma associação entre gestos e palavras, nomeação de objetos familiares, compreensão de ordem simples, por exemplo, vem mamãe, aí o bebezinho vai até você, abraça a tia, ele vai saber o que é um abraço. Passando dessa fase, já começa a ter um vocabulário um pouquinho mais expansivo, dos 2 aos 3 anos, que é um dos marcos esperados também para a faixa etária. Por exemplo, vamos pensar aqui. Pergunta simples, cadê mamãe? Tia foi no banheiro? Tia banheiro? Por exemplo, Júlia quer água. Então são pouquinhas palavras com bastante significado já. Eles começam a organizar o pensamento. E isso também é por conta dos estímulos que nós damos para eles durante o dia. 3 a 4 anos, o que acontece com essa turminha? Possuem frases mais completas, já sabe relatar a experiência. Eles ainda não têm aquela noção temporal de antes, durante e depois. Por exemplo, é muito engraçado na sala de aula, porque eles falam assim, foi dormir na vovó. Aí eles falam, amanhã eu vou dormir na vovó, só que não foi amanhã, foi ontem. Então, o vocabulário é muito mais expansivo, as experiências são muito mais significativas para eles. Dos 4 anos até os 6, aí sim há uma completude do vocabulário. Eles têm um vocabulário muito mais expansivo, eles têm muito mais curiosidades do que significa tal palavra. Eu lembro que no ano passado eu tinha um aluninho que me perguntava tudo. Eu falava uma palavra na sala, ele falava, mas tia, o que significa? Tia, como que é isso? E ele falava em casa, era muito engraçado. Aí depois ele dava aula em casa, a mãe dele falava assim, nossa, tia Meg, por que ele tá com essas palavras estranhas? Por quê? Porque eu estava comentando em sala, estava explicando o significado da palavra. Então, assim, ele ampliou gigante o vocabulário.
Mas uma dica legal para você, se o bebê ainda não está falando muito bem como você espera, às vezes você não está estimulando. Por exemplo, ele aponta e você dá, porque foi o que aconteceu comigo. Eu levei meu filho no médico, um especialista, ele falou: mãe, o erro tá em você. Ele aponta, você pega. Ele aponta, você dá. Ele vai falar pra quê? Aí teve um dia que eu tive assim, um dia que eu falei: não, hoje ele vai ter que falar. Aí ele acordou de manhã, não dei leite, não dei Danone, não dei bolacha, não dei nada, só fiquei observando. Quando deu, gente, 1h30 da tarde, ele bate na minha perna e fala: mamãe, papá. Depois disso, o que estava acontecendo com a minha experiência, né, na verdade? Eu estava falando por ele, eu estava atrasando a fala dele, porque ele apontava e eu entregava. Ele apontava e eu dava. O erro, na verdade, estava em mim. Talvez você também esteja fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo de errado. Então, espera ele falar. Ele vai apontar? Espera falar. Aí você pergunta: o que você quer? Com certeza você vai se surpreender. Eu espero que essas dicas te ajudem. E assim como me ajudou, posso ajudar você também. Um super beijo. Muito em breve estamos para mais dicas.